Olá a todos, meu nome é Diego Tiscar, sou psicanalista do Instituto Vorte de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Esse é mais um vídeo sobre cinema e psicanálise. No primeiro eu trouxe filmes em que o Freud aparece e localizei em qual período da construção do pensamento de Freud ele estava no filme. Então, tinha o Freud pré-interpretação dos sonhos, pós-interpretação dos sonhos, o Freud já numa terceira idade, enfim, Freud na segunda tópica, Freud na primeira tópica, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje a proposta é um pouquinho diferente. Eu vou analisar um filme, claro que traga um assunto, né, o assunto do filme, eu vou fazer essa leitura psicanalítica dele. O escolhido da vez é Suspiria, do diretor italiano Dario Argento, da década de 70. Ele é um clássico do suspense e do terror italiano, traz muitos elementos dos sonhos ou de delírios. Eu escolhi o Suspiria por alguns motivos. Primeiro, porque não é uma escolha óbvia. Acho que não teria por que eu trazer um filme assim que já é discutido, que se passa em salas de aula, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Por exemplo, o Suspiria é um filme que nos conta muito da psicose. Eu poderia fazer o mesmo vídeo com Uma Mente Brilhante, mas Uma Mente Brilhante é uma escolha um tanto quanto óbvia. E Suspiria, à sua maneira, ele fala da mesma coisa de uma maneira, de uma forma mais imersiva na psicose, no delírio, tá? Algumas coisinhas antes, né? O Dario Argento, ele é considerado um dos 3 grandes nomes do suspense e do terror italiano. Desses 3 grandes nomes, ele é o único que está vivo. O filme foi escrito inicialmente para que as atrizes tivessem em média de 11, 12 anos, mas preocupado um pouco com a censura, com a repercussão, ele resolveu colocá-las entre 18 e 19 anos, mas não mudou o roteiro. Então, há umas distorções de espaço. As portas são maiores, as maçanetas são colocadas um pouco acima do lugar, as salas têm uma amplitude maior. Ele brinca muito com a noção de espaço para trazer assim onde estamos. Ele traz essa sensação de um perdido, de um desorientado. É quase um Alice no País das Maravilhas macabro, embora não seja um filme assim que vai te assustar. O Suspiria não é um filme de terror no sentido em que ele dá susto. Ele é um filme que desnorteia, tá? A gente acompanha a história de Susan, que é uma dançarina norte-americana, que ela foi aceita numa escola de dança alemã, que é considerada assim uma das mais exclusivas da Europa. E o filme já começa dizendo a que veio. A primeira cena é no aeroporto, ela chegando na Alemanha, um lugar tranquilo, limpo, claro, de música, mais trilha sonora suave. Quando ela abre a porta do aeroporto e pisa pela primeira vez na Alemanha, a chuva muito forte, clima escuro, uma trilha sonora macabra, e ali temos a sensação de perigo constante. Ali não há mais uma tranquilidade, ali ela é retirada deste lugar tranquilo, sossegado, pacífico, confortável. Ao chegar na escola, a gente tem um momento muito importante. Ela
tenta falar com alguém pelo interfone, não consegue. Ela escuta uma resposta muito mal educada, muito grosseira, de uma voz rouca que ela não consegue identificar quem é. Nisso, uma aluna da escola sai desesperada, descabelada, ela grita alguma coisa e corre pela rua. Mais pra frente, a gente vai descobrir que essa garota ela foi morta naquela noite, mas a Susan não sabe. A Susan passa a noite no hotel e volta para a escola de dança. A diretora diz que esperavam ela na noite anterior. A Susan explica o que aconteceu. A diretora desconhece o ocorrido, só explica que aquela aluna ela foi expulsa da escola e meio que fica por isso mesmo. E a partir dali a Susan já começa a estranhar. Ela começa a fazer amizade. No primeiro momento ela não pode dormir na academia como ela tinha combinado. Dão uma desculpa qualquer e ela vai passar a noite com uma colega, dividir o apartamento, aí ela consegue ir para a escola de dança, faz as amizades e vai seguindo. Mas ela começa a sacar coisas estranhas. O clima é pesado, é confuso. Existem algumas atitudes muito violentas que acontecem ali, como o único personagem masculino da escola de dança é um pianista cego, que ele tem um cachorro guia, um cão guia. E esse homem ele é acusado de alguma coisa, tem uma discussão e expulsam ele de uma forma muito violenta. Esse grau de agressividade, muito próximo ao começo do filme, e é algo que acontece e simplesmente acontece e ninguém comenta, ninguém acha estranho e a Susan fica lá sem saber o que está acontecendo. Enfim, Suspiria ele é o primeiro filme da trilogia das mães. São 3 mães que são 3 bruxas: a mãe dos suspírios, a mãe das dores e a mãe das lágrimas. E aí a gente já tem outra dica pro o que é o filme, né? E isso, para quem não assistiu, não é nenhum spoiler, isso tá na sinopse, tá? A escola de dança é um covil. E uma das bruxas mais poderosas está lá, que é a mãe dos suspiros. Bom, o filme ele trabalha muito bem a ideia do não simbolizado. A Susan é uma jovem garota, ela não tem nenhuma figura de identificação, não há uma figura masculina no filme. Aparecem 2 homens durante o filme, o pianista cego, que depois ele acaba morrendo vítima de bruxaria, e um professor universitário já com uma certa idade que ele tá lá só para explicar algumas coisas sobre as bruxas para o espectador, mas ele não tem importância nenhuma. Então não há uma figura masculina em que a Susan possa ver, não há um pai, não há uma lei, não há um contorno. Ao passo que também não há uma figura feminina de identificação. As mulheres mais velhas que poderiam fazer essa figura, as professoras, a diretora, elas são muito impessoais, elas são muito distantes, elas são gélidas ou elas são muito agressivas. Não há um cuidado. Há um ensinar a dança, mas não há um cuidado da pessoa. A única figura da mãe tem no filme, que seria a mãe das lágrimas, a bruxa, ela não aparece em 90% do filme. Ela tá só no finalzinho, e a gente vê um momento assim, o contorno dela dormindo, tá? Então, há uma ausência dessa figura materna, há uma ausência da figura paterna, há uma ausência de simbolização. Então, a Susan, em nenhum momento ela consegue falar sobre o que aconteceu, ela consegue pensar. E quando ela tenta levar algumas questões às suas colegas,
de classe, ou essas colegas acabam mortas, ou a Susan acaba calada. Tem uma cena muito bem feita em que ela está andando pelo corredor e ela começa a se sentir mal. Claramente a cena nos diz que ela está sendo vítima da bruxaria, mas não acontece, não tem mais nada além da reação da atriz. Ela está cambaleando, ela está passando mal. A trilha sonora, que foi composta pelo grupo de rock progressivo italiano Goblin, faz uma canção de ninar maléfica, uma canção de ninar macabra. E nesta cena em que ela está desnorteada, ela está perdida, a trilha coloca uma mãe cantando para a filha, mas não para acalmar, para perturbar. É a invasão da mente pelo externo, a maneira como trilha sonora, imagem combinam. Ali você começa a ver um começo de um surto, é a representação. A própria escola de dança onde o filme se passa, né? Ela tem salas muito diferentes uma das outras, em arquitetura, em coloração. Então, há uma sala normal, do lado ela está entrando numa sala roxa, pesada, sem móveis, com arames farpados no chão. Outra sala é vermelha, é tudo vermelho. Aí tem o corredor, e o corredor com escuro, com pessoas olhando. Aí entra numa outra sala clean. E esse ambiente de desorientação que o filme traz, que a Susan traz, e que traz a nós que estamos assistindo, né? Não há uma integração no filme, não há uma integração na escola, não há uma integração nas personagens. Assim como a psicose, não há essa integração porque não há uma possibilidade de simbolização. No começo do filme, né? Isso é uma característica do diretor Dario Argento. O filme sempre começa, o protagonista vê ou ouve algo que é muito importante, mas ele não consegue lembrar. E ele passa o filme inteiro com aquela ideia. Então, o que ela ouviu, mas ela não sabe ainda, são todas bruxas e o lugar em que esta mãe habita. A mãe dos suspiros, ela está na escola. Então ela vai atrás desta mãe, ela consegue achar de uma forma muito interessante, né? À noite ela escuta os passos das professoras e ela começa a perceber, ela começa a fazer uma tentativa de integração. Elas estão em tal corredor, agora elas viraram à esquerda, agora elas vão para tal lugar, e agora estão num lugar que eu não conheço, porque isso não devia existir na escola. Elas estão numa sala que eu não sei qual é, porque eu nunca vi. E tudo pelo som, pela dedução. Então, a tentativa de integração da Susan já aponta para uma distorção da realidade, para uma negação. Então, quando ela começa a contar o que está ouvindo, isso é negado pelas outras, é negado pela própria experiência sensorial da Susan. Ela percorre o caminho que ela ouve pelos passos, mas ela nunca chega onde deveria chegar, porque ela encontra a parede. Ao final do filme, ela consegue entrar nesse covil, ela consegue chegar, essa bruxa mora, ela consegue chegar até a mãe, e temos uma figura decrépita. Nós temos uma figura assim do que o Green chamou de a mãe morta. É uma bruxa que ela está lá, já é quase um cadáver ambulante, absorvendo a energia vital de suas filhas. Ao contrário da mãe proteger, a mãe ela é ameaçadora e precisa que os filhos cuidem. E é nesse momento que há o clímax, é um clímax anticlimático, diferente do que a gente pode imaginar. Não há um duelo, não há um confronto entre as duas. Há a Susan começando a entrar em desespero quando ela descobre
A Mãe das Lágrimas, As Mães dos Suspiros. A escola taca fogo, pega fogo, ela taca fogo na escola, ela consegue fugir correndo e quando termina ela tá no absoluto desespero. Ela tá desorientada. O olhar da atriz revela assim, uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde vai, totalmente fora daquele momento da realidade. Naquela, naquela situação de desintegração, quando ela busca um objeto para cuidar dela, ela busca sobre a segurança, ela busca esse objeto que ela pode se identificar, que ela pode espelhar, que ela pode construir e ser acolhida, ela não encontra, ela encontra a agressividade, ela encontra a tentativa de ser destruída. É o último passo para a cisão, para a total persecutoriedade. A escola pega no fogo, é o mundo desabando. É uma pessoa desorientada, correndo na chuva, desamparada. A Susan que existia no começo do filme não existe mais. É a cisão completa, é o surto psicótico que a gente não sabe o que vai sair dali, mas a gente sabe como ele é grave. É por isso que eu recomendo Suspiria, sabe? Para quem tem esse interesse para psicose. Não é um filme assim tão simples de assistir porque ele foge do modelo americano. Ele não é um filme assim de começo, meio, fim, com coisas explicadas. Não, ele é um filme que você não vai entendê-lo pro racional, porque o diretor não quer que você entenda o filme racionalmente, que você pense o filme, ele quer que você sinta um filme. Ele é uma experiência sensorial de desnorteamento, tal qual a psicose. Tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer outros filmes em algum momento. Sugestões, críticas, querem algum tema, quer que eu aborde algum assunto, escreva na descrição e muito obrigado.